terceiro milénio. Ela será dada pelo Dr. José Freire, que é médico com especialização em homeopatia e, neste âmbito, leciona no Instituto Mineiro de Homeopatia e é também professor da disciplina Saúde e Espiritualidade na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. É um sólido conhecedor do trabalho de Pietro Baldi, é coordenador e expositor do Centro de Estudos Baldianos de Belo Horizonte, no Brasil, e, adicionalmente, e na sua grande capacidade de servir, é também autor e ou coautor de livros baseados na obra do Baldi e também sobre saúde, homeopatia, espiritismo e temas espirituais em geral. Vamos então ouvir o Dr. Boa tarde. Que a paz do Senhor esteja em nosso coração. Me sinto extremamente honrado e feliz de estar aqui com vocês. Agradecidos a Deus por essa oportunidade maravilhosa. E confesso a vocês que no meu orgulho eu cometi um erro ao me preparar para este evento. Eu pensava comigo, que extraordinário. O Baldi veio da Europa para o Brasil e agora nós estamos levando o Baldi de volta à Europa. Mas ao aqui chegar, eu me deparei com pessoas extraordinariamente preparadas, conhecedoras profundas de Baldi, diante das quais eu me pego e digo, eu não vim trazer o Baldi de volta à Europa. Eu apenas vim juntar-me a vocês para, num esforço conjunto, mantermos acesa esta chama maravilhosa que é a revelação de Baldi. De modo que eu fiquei bastante surpreso. E, diante de vocês, confesso o meu pecado de orgulho. Eu não estou aqui para ensinar-lhes o Baldi, mas para juntos continuarmos a aprender o Baldi. Agradeço profundamente aos palestrantes, doutora Viviane e doutora Ângela, ao nosso querido José Manuel, por essas lições maravilhosas. E quero, antes de começar a nossa exposição, fazer-lhes um convite do coração. Nós vamos realizar nos dias 25 e 26 de agosto deste ano o nosso 22º Congresso Brasileiro Pietro Baldi, em nossa cidade, chamada Belo Horizonte, bem no centro do nosso país. Uma região de montanhas, e nós acolheremos vocês com extremado carinho, se decidirem estar conosco. Se isso acontecer, eu gostaria de fazer uma proposta muito ousada e, ao mesmo tempo, uma correção deste evento, que se chama Congresso Ibero-Americano Pietro Baldi, e eu estou enxergando aí um erro. Me desculpem os organizadores. Faltou o número primeiro, porque será o primeiro de uma sequência. Então, quiçá,
possamos transformar o nosso 22º Congresso Brasileiro de Pietro Baldi no 2º Congresso Ibero-Americano. Esse é o nosso desejo. E é verdade, porque já temos quase 100%, com 100% de certeza, a presença do nosso querido José Manuel Anacleto, que vai fazer para nós a abertura, e a presença de um irmão da Venezuela, caracterizando assim o nosso evento como um encontro ibero-americano. Aliás, no Brasil nós temos mania de falar ibero, né? Mas quero crer que na boa gramática a pronúncia é ibero. É assim que falam aqui, não é? É a nossa gramática vem de vocês. Então é um congresso ibero-americano. Vamos fazer assim? Estamos combinados? 2º Congresso Ibero-Americano em Belo Horizonte. 25 e 26, marquem por favor a data. Temos um voo da TAP direto, Lisboa, Belo Horizonte. Não há desculpa nenhuma de transtornos de viagem. Esse é o problema que não nos compete, mas temos tempo para juntar o dinheiro, né? É isso. A lei nos ajuda sempre, se nós dispusermos o nosso coração e investirmos neste caminho, com certeza nós seremos encaminhados devidamente. Vamos começar a nossa conversa. E nós estamos mergulhados aqui numa noure. Para quem não sabe, noure significa corrente de pensamentos. E quando nós penetramos numa corrente de pensamentos e passamos a fazer parte de uma esfera nourica, nós nos irmanamos em torno de ideias comuns. Então, o trabalho que eu preparei está seguindo a mesma linha do nosso Manuel, do nosso Damasceno, das nossas doutoras, de forma que vamos agregar pouca coisa ao que até então se disse. Nós vamos abordar a essência do pensamento de Ubaldi, que é o monismo. É a viga mestra da Catedral de Pensamentos erguida por Pietro Baldi. Em base a esta viga mestra é que vão então se sustentar todas as colunas, todas as paredes, todos os cômodos desta extraordinária catedral. Mas a viga mestra é o pensamento unitário da lei de Deus. Que o Baldi então utilizou-se dessa expressão filosófica monismo para considerá-la já nos primeiros capítulos de A Grande Síntese. Aí então o Baldi já coloca em ênfase o seu pensamento monista e vai segui-lo durante todos os passos da sua grande obra de 24 volumes. Portanto, acho justo nós nos determos um pouco nas particularidades do monismo baldiano. E para entendermos este monismo nas suas expressões mais puras, vamos percorrer rapidamente, porque não temos muito tempo, a história do monismo ao longo do tempo. Que o nosso Damasceno já também nos falou, nos agregou, né, tantos conhecimentos em torno desta ideia fantástica, né? Esta palavra vem de mona, que significa unidade, né? Ismo, doutrina. Então é a doutrina da unidade, seria a definição mais própria de monismo, né? E nós vamos ver que ela se opõe ao monoteísmo, ao pluralismo, ao dualismo,
e todas as concepções que até então nutriram o nosso pensamento. Mas a alma humana guarda no seu íntimo uma natural aspiração por unidade. Não sabemos exatamente por quê, mas nós temos uma especial afeição pela unificação em todos os seus sentidos. Unificação de corações, de almas, de nações, de ideias, de conceitos, porque nós somos filhos da unidade. E a unidade é Deus. Então, vigora na nossa alma, no nosso espírito, uma essência íntima de unidade. De forma que, se nós nos distanciamos da unificação, nós adoecemos. E esta é a doença mais grave do universo. A doença da separatividade, que nos leva ao egocentrismo, ao egoísmo, que nos isola uns dos outros, nos retira da vida, nos empobrece e nos traz a morte. Portanto, este é um anseio natural que o homem, ao longo da sua evolução, vem procurando ansiosamente. E nós vamos começar na Velha Grécia, onde nasce a nossa cultura ocidental. Não vamos percorrer o pensamento oriental, que já respira a unidade desde as suas origens védicas há quase 3.000 anos, né? Mas a nossa civilização ocidental ainda percorre com certas dificuldades, né, este encontro com o humanismo. Mas lembremos-nos dos gregos, dos pré-socráticos, onde nós vamos nos encontrar com os monistas, que compunham o chamado encantamento iônico, que eram aqueles que buscavam por uma unidade na criação. E, claro, não vamos entrar em detalhes, mas vamos nos encontrar com Tales de Mileto, né, que dizia que a água era o elemento fundamental que tudo formava, né? Sutilizava-se para formar o fogo, o ar, condensava-se para formar a terra, né, compondo assim os 4 elementos gerais do universo, segundo os gregos. Mas eles discutiam entre si, né? Pitágoras dizia que tudo estava feito de números, que nada mais são que expressões de ideias. Anaximenes dizia que era o ar, né, que gerava o fogo, a água e a terra, né? Já Heráclito era o fogo que tudo movia no universo, que por sua vez, né, se condensava em água e em terra, né? Já Empédocles, procurando um caminho de unificação, ou quiçá, né, de não trazer dissensões ao pensamento grego, já configurava a composição do universo nos 4 elementos independentemente, né? Enquanto Demócrito, né, o famoso pai do atomismo, já dizia que tudo estava feito de átomos, né? Enfim, procuravam esses primeiros pensadores responder uma questão muito intrigante para todos nós: de que é que está feito o universo? Qual é o substrato de tudo que existe? Tudo que existe está feito de quê? E este substrato que tudo forma, por sua vez, de onde vem? Qual é a sua origem? É algo bastante intrigante para as nossas mentes. É uma pergunta que percorre os séculos. E até os dias de hoje, o homem ainda não pode responder. Porque ele somente responderá a esta pergunta quando, enfim, ele se encontrar com o divino, a origem de tudo que existe. Estes primeiros pensadores monistas, aqueles que pressupunham então a existência de um único elemento a formar a realidade, eram chamados monistas materialistas, porque eles pressupunham um elemento, de certa forma, circunscrito no espaço, no tempo, como substrato de tudo. Mas existiam aqueles pensadores monistas mais avançados, chamados idealistas, que pressupunham a existência de um elemento não material na constituição de tudo que existe, né?
E aí nos encontramos com a originalidade de Anaximandro, né, que nos deu a ideia do apeiron, né, o elemento indefinível, ilimitado, não circunscrito, né, a formar tudo que existe. Já Anaxágoras e Plotino nos falavam do nous, o pensamento como a substância constitutiva de tudo, e assim caminhávamos rumo à compreensão do universo na sua constituição íntima. Mas, no entanto, o pensamento grego permanece com Aristóteles, que acredita que tudo está feito de 4 elementos: o ar, a água, o fogo, a terra, a despeito de existir um 5º elemento, o éter, a quinta essência, que formariam os deuses, os mundos dos deuses. Então aí nós nos deparamos com um pluralismo fenomênico, né, em que as coisas, na verdade, não estão jungidas segundo um pensamento unitário, e esse pensamento vai perdurar ao longo do tempo, né? A despeito de encontrarmos com grandes monistas do século XVI, né, da passagem do século XVI para o século XVII, 1600, né, o nosso Giordano Bruno, Spinoza, né, e outros, né? Mas nós vamos nos encontrar, na verdade, com o dualismo cartesiano, que pressupõe a existência de espírito e matéria como elementos distintos, que se unem para compor a realidade, mas são de naturezas diversas, né? O res extensa e o res cogita, né? As coisas exteriores e as coisas interiores são tidas como apartadas nas suas origens e suas finalidades. Estabelece-se assim o dualismo fenomênico que vai alimentar o pensamento religioso ocidental, e as grandes religiões ocidentais vão se fundamentar nesse dualismo fenomênico. Deus criou o céu e a terra como dimensões apartadas e separadas pelo infinito. Deus coloca-se neste infinito, enquanto que nós estamos presos no universo físico material, como que para sempre apartados da divindade. Então essa é a concepção dualista monoteísta que vai alimentar as grandes religiões ocidentais, onde nós nos situamos, né, como oriundo da civilização cristã, gerando para nós o que chamamos paradoxo monoteísta, que resumidamente se compõe no seguinte: ora, se Deus criou tudo o que existe, Deus criou o espírito, a matéria e a energia. Se tudo foi criado por Deus, tudo deveria ser da mesma natureza de Deus. Mas, no entanto, nós compreendemos que Deus não pode ser de natureza física, porque Deus não se subordina ao espaço-tempo. Deus não está afiliado ao transformismo e à mutabilidade presentes no universo físico. Portanto, o universo físico não é Deus. Será então que o universo físico está fora de Deus? E esta é a figura do universo? Deus, espírito, energia e matéria, desde que entendemos que energia e matéria é uma coisa só. Será este o desenho da criação? Não pode ser, porque nada existe fora de Deus. Então vamos colocar tudo em Deus. Deus, espírito, energia, matéria. Também não pode ser, porque energia e matéria possuem propriedades que não são próprias de Deus. Nenhuma das duas configurações nos satisfaz as exigências do intelecto. E aí estamos diante do que chamamos paradoxo monoteísta. E precisamos resolver esta questão, porque quando a mente não entende, o coração permanece faminto. Portanto, nós temos na atualidade a necessidade de caminharmos para as concepções monistas que nos levam para a unidade, e precisamos entender a posição deste nosso universo
sob a perspectiva divina. Este foi o trabalho que o Balde realizou entre nós. Agora mesmo nós vamos mostrar para vocês a solução do paradoxo monoteísta que o Balde nos trouxe e que tanto nos satisfaz. Mas o pensamento humano caminha apressadamente. O homem tem pressa de atingir as plenitudes da evolução e, consequentemente, as altitudes divinas. Então a ciência se deu conta de que energia e matéria é uma coisa só, né? Aqui temos o famoso experimento da fenda dupla, que a nossa doutora Liliane já nos explicou também, né? Que atesta para nós o comportamento dual da matéria, né? E é uma das bases da mecânica quântica, né? Da física quântica, de que matéria e energia são uma coisa só, de forma que a nossa própria ciência já fez a igualdade entre matéria e energia. No século XVII eram coisas distintas, né? A matéria se abraçava à energia que lhe produzia movimento e atividade, mas eram essencialmente diferentes uma coisa da outra, e agora nós sabemos que a matéria é também uma onda, né? Aqui temos a expressão da onda de matéria, e aqui em cima uma representação do elétron, né? Que se espalha ao redor de si mesmo, né? Aliás, lá no Brasil nós dizemos elétron, próton, nêutron, né? Aqui parece que é eletrão, não é isso? Próton, nêutron, né? Mas são hábitos diferentes, né? Então, a matéria se transformou em energia e chegamos assim a uma unificação muito importante que o nosso Damasceno já nos explicou também, né? Mas nós precisamos caminhar ainda mais rumo a esta grande teoria de tudo, né? A esta teoria unificada, que há de unificar tudo no universo, nos dá uma coerência a tudo o que existe e, essencialmente, nos unir ao divino. Esta é a nossa procura, é a nossa ânsia, é o que nos faz movermos. Então, no fundo, todos nós temos uma sede de unificação. E esta sede não será saciada enquanto não encontrarmos com o nosso Pai. E mais uma vez, né, repetindo o nosso Damasceno, nós apresentamos para vocês o nosso grande pensador da atualidade, né, o Stephen Hawking, que faz essa declaração interessante para nós. Tenho a esperança de que ainda vamos encontrar um modelo coerente que descreva tudo no universo. Se o fizermos, será um verdadeiro triunfo para a humanidade. E é com alegria que nós já sabemos que este modelo coerente que tudo descreve no universo já se encontra à nossa disposição. Está na obra de Balde. Está exatamente na grande síntese. Então vamos tecer algumas particularidades desse monismo de Balde, essa ideia fantástica, né? Que vai nos dar o sentido de unificação fenomênica de toda a realidade. Conta-nos a história de Balde que, certa feita, um missionário da Úmbria caminhava pelas praias do mar Adriático, em Falconara, né, no norte da Itália, e diz ele que o céu se abriu aos seus olhos espirituais e ele viu a fórmula do universo. Algo que a princípio nos parece tão complexo, né? Uma fórmula unitária para o universo deve ser de uma tamanha complexidade inacessível para as nossas mentes comuns e só acessível aos matemáticos e físicos, mas não é bem assim. A mente divina prima pela simplicidade e não pela complexidade. A fórmula do universo é muito mais simples do que nós poderíamos imaginar. Então vamos pensar, de que está feita a realidade que vivemos? De que está feito o nosso universo? O nosso universo é um conjunto de estruturas físicas, compondo mundos
sóis, galáxias. Enfim, temos no nosso universo uma entidade estática, espalhada por toda a sua infinitude, que chamamos matéria, e que é perfeitamente identificável, perceptível aos nossos sentidos. Então o universo está feito de matéria. Mas o universo também é um oceano de energias. Energias cinéticas, nucleares, caloríficas, irradiantes, eletromagnéticas, enfim, o universo é um poço de energias que tudo move e não permite a quietude à matéria. Então identificamos com muita facilidade um segundo elemento no nosso universo que chamamos energia. Então o nosso universo está feito de energia, de matéria, mas o nosso universo também é um corpo de leis. Leis que a ciência trata de identificar e expressar em fórmulas matemáticas, dando-nos a ideia curiosa de que as leis do universo são inteligentes, elas sabem matemática, e matemática complexa, gerando para nós uma incongruência, mas como que as leis sabem mais matemática do que nós mesmos, né? Qual a origem da inteligência das leis do universo? Né? Mas o fato é que o universo é um corpo de leis, que é um elemento abstrato da realidade, não é? E podemos chamar de o espírito do universo. Então o universo é um corpo de leis, né? A sua estrutura mecânica, no sentido de leis, né? A sua estrutura dinâmica, que são as energias, e a sua estrutura física, que são as matérias. E aí então nós identificamos nitidamente a presença de três elementos no universo: espírito, energia, matéria. Aí estamos então com a Trindade universal, as três expressões da realidade fenomênica, que vamos encontrar jungidas em todas as expressões do universo, porque o universo será sempre uma junção dessas três entidades, né? Sempre teremos um corpo de leis, uma unidade dinâmica e um elemento estrutural a expressar esta unidade. Então esta é nitidamente a composição do nosso universo. E repetindo, já chegamos à conclusão de que energia e matéria é uma coisa só, que a matéria é a energia coagulada, a energia congelada, digamos assim, né? E a energia nada mais é do que a matéria no seu estado rarefeito, seu estado ondulatório, né? Mas falta-nos a interação com o terceiro elemento, o espírito. E é aí que o Baldi vai chegar a uma conclusão muito interessante. Que estes três elementos são expressões de um só. Que espírito, energia e matéria é uma coisa só. Não são diferentes nas suas intimidades. Todos os três se compõem de um mesmo elemento, que o Baldi chamou de substância, simbolizou por ômega. Portanto, o espírito é a substância no seu estado volatizado, como o estado vapor da água, digamos assim, né? A energia é a substância no seu estado líquido, seu estado móvel, digamos a água líquida. E a matéria é a substância no estado congelado, digamos o gelo, a água congelada. Então temos vapor, água, estado líquido e gelo, como três manifestações de uma coisa só, água. Portanto, temos o espírito, a energia e a matéria como estados de manifestação de uma coisa só, chamada substância. Estamos caminhando para entender a
a grande equação da substância de Ubaldi. E já penetramos então na concepção monista, né? Vamos entender o espírito como projeção da essência pura, incompreensível para nós, o estado da substância no reino do absoluto, a energia como a movimentação dessa substância e a matéria como a prisão dessa substância no espaço-tempo. Mas a forma da substância pressupõe a existência de um ciclo entre estes elementos, de tal forma que o espírito gera a energia e a energia gera a matéria, mas a matéria devolve a energia restitui o espírito. Portanto, Ubaldi anteviu a existência de um ciclo que ele chamou de evolução e involução, e nós podemos compreender como um ciclo de expansão e de contração, onde alfa, que é o símbolo de espírito, se condensa para formar beta, símbolo da energia, se condensa ainda mais para formar gama, símbolo da matéria. Mas há uma movimentação complementar, em que a matéria devolve a energia restitui o espírito. Portanto, o universo estaria feito de duas fases: uma fase de contração da substância e uma fase de expansão da substância. Um modelo simples, mas fantástico, porque ele vai explicar para nós toda a realidade fenomênica ao nosso redor. Todo o nosso universo vai repetir esta fórmula simplória que se chama respiro do universo, ciclo da substância. A substância que se concentra e a substância que se desconcentra. É Deus que expira de si a substância e aspira a si a substância. De tal forma que nós, a partir daí, passamos a compreender todos os fenômenos que existem, porque todos serão repetição deste ciclo que vai gerar ciclos em todas as instâncias, ciclos das estações, ciclos de vida e morte, ciclos de reencarnação, que é a contração do espírito e a expansão do espírito, e a própria existência do nosso universo, que é feita de uma grande concentração, forças que se retiraram de uma outra dimensão, condensaram-se num ponto, Big Crush, e este ponto, átomo primordial, explode para gerar o movimento que assistimos hoje no universo. Então, a própria teoria do Big Bang está aqui, anunciada por Ubaldi antes que fosse formulada pela mente humana. Nós vamos encontrá-la aí. De tal forma que no primeiro movimento nós vamos estudar com Ubaldi a criação do nosso universo. E Ubaldi vai escrever para nós um livro para nos contar como que se dá este movimento do espírito à matéria. E Ubaldi vai escrever para nós um outro livro que vai descrever a grande viagem do ser, dos abismos infecundos da matéria aos altiplanos divinos. É o que chamamos evolução. Então aqui nós temos um raciocínio fantástico, que é uma síntese que funde tese e antítese, né? Porque aqui nós vamos enxergar o criacionismo bíblico e a evolução darwiniana se abraçando, se irmanando como expressão de uma única realidade. São duas verdades que se abraçam e se completam. Isso é extraordinário, né? Nós levamos a ciência para dentro dos templos cristãos. Tiramos a ciência dos templos cristãos e levamos para o laboratório. Porque ciência e religião se fundem, né? Portanto, na grande viagem da alma, nós temos a evolução, descrita na grande síntese, né?
E na precipitação do espírito à matéria, nós temos o movimento que o Walden descreve como a queda do espírito, né? Portanto, o nosso universo, a nossa realidade é feito de uma viagem que estudamos em algumas disciplinas humanas, né? Religiosas, espiritismo, espiritualismos, né? E a própria ciência, onde nós enxergamos nitidamente o movimento do átomo ao anjo, que é um movimento de evolução, e entendemos que se o átomo evolui ao anjo, é porque o átomo contém o anjo está inserido no átomo, né? Mas agora nós temos que completar essa visão da realidade para que o universo não se torne uma entidade desequilibrada, né? Pois possuidora de apenas um movimento. Todo movimento se faz de um complemento oposto, né? Em sentido inverso, né? Então nós temos que reconhecer também a existência de um movimento oposto, do anjo ao átomo. Portanto, se há nitidamente a evolução do átomo ao anjo, é porque existe o movimento do anjo ao átomo, né? E aí sim a realidade se torna coerente, né? E esses dois movimentos, do átomo ao anjo, do anjo ao átomo, vão se reverberar e gerar o ciclo da evolução, que é um ciclo de contrações e expansões, expansões e contrações, expansões e contrações, onde há o nítido predomínio da expansão sobre a contração. Mas nesse esquema, nós vamos enxergar o fim último da evolução. E isto é extraordinário. Isso acalma sobremodo o nosso coração, porque delineia para nós um horizonte distante, mas um horizonte que determina para nós um fim último, um teletianismo. Onde termina a evolução? No nosso retorno ao estado de espírito puro. Então, se o balde, na grande síntese, nos mostrou um movimento ad eterno da evolução, aqui, na concepção de Deus Universo, que nos mostra a visão do nosso universo de fora dele mesmo, nós entendemos que a evolução está encerrada no tempo e do espaço e, portanto, ela é finita e não infinita. E podemos aqui, né, utilizarmos uma expressão de um dos nossos poetas, né? A evolução é infinita enquanto dura, né? Isso nos dá um grande alento. Nós vamos nos encontrar com a unidade. Nós atingiremos a perfeição absoluta, nos abraçaremos a Deus, e para nós a evolução terá um fim. Portanto, podemos também pressupor que toda a realidade física do espaço-tempo irá terminar com o resgate de todo o nosso universo, voltando ao estado de origem, voltando ao ponto em que ele partiu. Então esta é a grande equação da substância, em que o balde então expressa a unificação entre esses três elementos, a existência dos ciclos entre eles, essa trindade universal, que assim mostra que a nossa realidade parte de uma origem que é o céu e para lá está retornando, né? Então, dessa forma, nós vamos nos encontrar com os três aspectos da lei: a unidade, a dualidade e a trindade, compondo uma unidade. E vamos também, né, compreender que o dualismo está fundido na unidade. Então, o dualismo é uma aparente manifestação do todo, na sua expressão dual, mas que compõe um abraço inseparável da unidade. Portanto, o monismo, ele reúne em si a trindade e a dualidade. Isso também é extraordinário no balde, né? Que configura para nós um monismo realmente unificador de todos os conceitos. E assim nós resolvemos o paradoxo monoteísta. Tudo está dentro de Deus, nada existe fora de Deus. De tal forma que energia e espírito, na verdade,
energia e matéria, na verdade, são produtos de condensação do próprio Espírito, fruto da sua queda. Então nós é que construímos o universo do espaço-tempo, o universo físico, o universo da matéria, que o Bohr chamou de antissistema, é uma construção do Espírito que caiu, mas tudo está em Deus. Tudo é expressão de Deus, tudo é expressão de uma única substância. E assim nós resolvemos o paradoxo monoteísta. E a própria ciência está caminhando para isso, né? Nós vemos rapidamente que o nosso universo nasce de uma era dominada pela energia, caminha pela era dominada pela matéria, onde estamos na atualidade, e está caminhando para a nova era da energia. Mas basta a ciência compreender que a energia veio do Espírito e a energia está retornando ao Espírito. E assim encerramos o ciclo da substância. O universo nasce de Deus e está voltando para Deus. A única realidade que preenche toda a existência é o Espírito, né? Então é uma ideia aparentemente simples, mas como diz o Balde, ela vos diz que sois consciências que despertam, almas que regressam a Deus. É a concepção bíblica do anjo decaído que reaparece. É a concepção evangélica do Pai, do Filho e do Espírito. É a concepção que coincide com todas as revelações do passado, também com vossa ciência e com vossa lógica. É a concepção de Cristo que pela dor vos redimiu. Contentai-vos por enquanto. Aí nós nos assustamos, né? O que nos parece muito simples é, na verdade, a expressão de um gigantesco pensamento, uma concepção imensa que será responsável por formar entre nós uma nova civilização. Sim, estamos diante do nascimento de uma nova civilização, uma civilização realmente unitária, composta de estados orgânicos, onde os homens se compreenderão, se amarão e se irmanarão, né? Se formarão um só corpo. Essa ideia tremenda, dinâmica e fecunda será suficiente para criar uma nova civilização. Então esta é a cosmovisão que, sem dúvida nenhuma, irá perdurar entre nós, irá caracterizar o nosso terceiro milênio. O homem do terceiro milênio será o homem intuitivo unitário, né? Que irá perceber e compreender por síntese no pensamento de unificação de tudo que existe. E se nós queremos caminhar acompanhando o trem da história, precisamos apressar-nos a estudar o pensamento monista, né? Esta é a grande realidade do nosso dia de amanhã. E aí de nós, se nós deixarmos para trás esta grande verdade, porque ela faz parte do nosso processo de evolução, ela está inserida nas nossas necessidades evolutivas. E é aí que nós vamos nos encontrar com a nossa própria realidade interior, onde está Deus. Bem, essa era então a mensagem que rapidamente nós intencionamos trazer para vocês, né? Fica aqui o convite para atirarem-se nas duas obras fundamentais, que é a grande síntese e Deus e o Universo, onde nós podemos então degustar esses conceitos com mais cuidado, compreendê-los e convencermos-nos de que o Espírito é a grande realidade que nos aguarda, né? na realização da evolução. Agradeço muito, muita paz, muita alegria.